Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Ciência. Um prazer estar com vocês novamente. Se você está assistindo a este vídeo, certamente você tem conhecimento do que nós mostramos na primeira parte desta pequena sequência. Nós estamos tratando de referenciais inerciais e não inerciais. Toda vez que você faz um experimento físico, faz observações sobre esse experimento, anota dados, faz medidas, você precisa dizer a partir de que estrutura física você faz essas anotações, essas observações. Essa estrutura física, essa estrutura rígida, perfeitamente identificável no seu entorno, é o que nós chamamos de referencial. E no primeiro vídeo, nós chegamos a algumas conclusões importantes sobre referenciais. Vimos que um conceito muito importante é o de referencial inercial, que é todo referencial no qual vale a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Dado um referencial inercial, qualquer outro referencial que se mova com movimento retilíneo uniforme em relação a esse primeiro, também será um referencial inercial. Também vimos que, dado um referencial inercial, se você observar um outro referencial que se move em linha reta em relação àquele primeiro, mas com aceleração constante, esse referencial não será inercial. Ou seja, nesse referencial não vale a lei da inércia nem a segunda lei de Newton. Mas nós podemos adaptar essas leis de forma a que elas passem a ser válidas. Essa adaptação consiste em acrescentar às forças reais uma força que eu chamei de termo inercial, que corresponde ao produto da massa do objeto observado pela aceleração do referencial não inercial em relação ao inercial, tomado com sinal menos. O acréscimo desse termo às forças reais que agem sobre o corpo permite utilizar a primeira e a segunda lei de Newton para o estudo desse corpo, onde a aceleração dele está sendo observada por esse referencial não inercial. Muito bem, isso foi o essencial da primeira parte do vídeo que fizemos, e agora, nessa segunda parte, nós vamos tratar de outra situação. E se o referencial tiver rotação? O que vai acontecer? E veja que essa é uma pergunta muito importante, porque nós estivemos dizendo na primeira parte que, em princípio, a Terra pode ser considerada um referencial inercial. Mas a Terra tem uma rotação. Então, seria interessante saber o que acontece com o referencial que tem uma rotação, já que este é o caso da Terra. Vamos a esse estudo. Aqui vocês veem uma mesa com uma grade de coordenadas e acima dela um sistema de eixos que representa um referencial. Esse referencial que está colocado aí, este é o referencial da Terra. Ele está fixo em relação a nós e olha o que acontece quando eu exibo o filme. Então, na verdade, nós teremos aqui a mesa girando, vejam. Então, essa mesa constitui um referencial que está em rotação em relação à Terra. A Terra está representada por esse referencial que está fixo para nós. O que vocês estão acostumados a fazer até agora é analisar os fenômenos do ponto de vista desse referencial que está fixo na Terra. Mas nós podemos perfeitamente analisar fenômenos a partir do referencial em rotação. Basta imaginar que eu posso vincular a esta mesa em rotação um referencial. Assim, vejam. Esse referencial agora está fixo na mesa girante, é o referencial da mesa girante, nós podemos estudar fenômenos físicos a partir dele. Vocês vejam que ao fundo nós podemos perceber que as paredes estão passou uma pessoa aí, que na verdade, como ela está girando, nós estamos vendo toda a sala sendo mostrada, né, ao fundo dessa imagem. Mais um pouquinho só. Esse referencial girante, ele tem essa rotação, portanto, todos os seus pontos descrevem circunferências em torno do eixo
em relação ao qual o sistema está girando. Ora, movimento circular, vocês sabem que é movimento acelerado, porque a direção da velocidade de cada ponto está mudando o tempo todo. Então, se é um referencial acelerado, provavelmente não será um referencial inercial. E, portanto, nós teremos que analisar novamente, como fizemos no vídeo anterior, e quem sabe vamos descobrir que, apesar de não ser inercial, ou seja, apesar de as leis de Newton não valerem nesse referencial, talvez eu possa adaptá-las a esse referencial girante pelo acréscimo de termos de força, entre aspas, como nós fizemos na primeira parte desse vídeo, com o referencial que tinha aceleração, embora se movimentasse em linha reta. No vídeo anterior, nós vimos experimentos feitos por 2 professores numa mesa sem atrito, ou atrito desprezível, utilizando um disco com gelo seco que sublimava, formava uma camada gasosa entre ele e a mesa, diminuindo bastante o atrito, tornando-o praticamente nulo. Só que agora o experimento vai ser feito com essa mesa posta em rotação com velocidade angular constante. No primeiro experimento, que vocês viram no vídeo anterior, um professor jogava para o outro o disco de gelo seco. Após o professor lançar o disco, esse disco se movia em movimento retilíneo uniforme até alcançar o outro professor. Só que agora a mesa tem rotação. O professor vai tentar a mesma coisa, mas vejamos qual vai ser o resultado. Então vejam, o disco é arremessado, mas volta para o professor. Ele aponta para o colega que está à frente dele, arremessa na direção do colega, mas o disco não chega ao colega, fazendo esse movimento curvilíneo que vocês estão observando aí e retornando ao professor. Como nós destacamos no primeiro vídeo, sobre esse disco, o somatório das forças é nulo, porque você tem o peso agindo para baixo, na vertical, a reação normal da mesa sobre ele se anula, e o que poderia haver seria o atrito entre o disco e a mesa, mas esse atrito foi praticamente eliminado pelo mecanismo que eu já expliquei. Portanto, o somatório das forças sobre esse objeto é zero. Logo, você esperaria que ele fizesse um movimento retilíneo uniforme, que não foi o que aconteceu. Portanto, claramente, temos aí uma violação da primeira lei de Newton, também da segunda lei, que você tem um movimento acelerado, sem forças que expliquem essa aceleração. Portanto, é um referencial não inercial, como eu já tinha adiantado para vocês. Ah, mas e se nós observarmos esse fenômeno a partir do referencial fixo, referencial da Terra, que até aqui estamos considerando um referencial inercial? Vamos ver o que vai acontecer. A câmera agora está instalada no alto, fixa, e observem o que ocorre agora. Olhem que fantástico. Parece ocorrer um movimento retilíneo uniforme. A rotação da mesa causa alguma desorientação, mas a linha que foi traçada ajuda a confirmar a trajetória retilínea e a velocidade constante. Alguma alteração, pequena que seja em relação à linha reta, ocorre em razão de o atrito não ser exatamente nulo. Alguma influência ele vai exercer na trajetória desse disco, mas é pequena o bastante para que nós percebamos que o movimento se dá em linha reta conforme observado do referencial terrestre, que é inercial em princípio. Afinal de contas, a primeira lei de Newton vale no referencial terrestre e foi o que nós confirmamos mais uma vez pela observação desse experimento a partir desse referencial terrestre. Na primeira parte desse vídeo, nós mostramos que foi possível salvar as leis de Newton para o referencial não inercial através do acréscimo daquele termo inercial às forças reais que agiam no corpo. Será que é possível fazer isso para o referencial em rotação? Vamos ver isso a partir de um outro experimento realizado na mesma mesa em rotação que está sendo mostrada para vocês nesses pequenos vídeos. A ideia vai ser imaginar uma força fictícia ou uma combinação delas que salve
entre aspas, as leis de Newton para esse referencial que está em rotação. O experimento que vai ser feito e que vai ser observado no referencial girante e no referencial fixo na Terra é o do disco que estará em repouso no referencial girante e em movimento circular uniforme do ponto de vista do referencial terrestre. Há uma câmara presa ao referencial girante, o movimento vai começar agora, então vocês vejam que a câmara está no referencial girante, mas há também uma câmara colocada em cima que é fixa no teto dessa sala, portanto não está girando, e é essa câmara que mostra para nós agora o movimento. Então o que temos aí, movimento circular uniforme, e você veja que há uma força, mais à frente aqui, melhor, então você veja que há aqui uma gominha, né? E essa gominha está tracionada, ela está esticada. Então, de fato, nós temos um movimento circular uniforme, esse movimento exige que exista uma força dirigida para o centro, é a famosa força centrípeta, para que haja a modificação da direção da velocidade, a aceleração centrípeta, e não há nenhum problema com as leis de Newton, porque justamente essa força centrípeta está sendo fornecida pela gominha que está claramente tracionada. Aqui nós temos uma representação da trajetória circular desse objeto, que está representado aqui por esse ponto. Aqui é o vetor indicativo da velocidade, a trajetória circular está aqui em linha cheia, e esse aqui é o raio da trajetória representado em pontilhado. A representação desse movimento, com o vetor v sempre tangente à trajetória, é apenas uma revisão de ideias básicas. E podemos associar a este movimento um vetor que represente essa rotação, dando uma indicação do eixo em torno do qual se dá essa rotação. Esse vetor é chamado aqui de ômega, é conhecido como vetor velocidade angular, e ele tem o sentido definido como sendo aquele tal que, se você olhar a partir dele para o movimento, você verá a partícula se mover em sentido anti-horário. Aqui está representado o vetor posição dessa partícula, tomando como origem o centro da rotação, e a partir dessa definição do vetor R, vocês sabem que é possível ter uma relação entre os três vetores representados aí, o vetor velocidade, o vetor R e o vetor velocidade angular, que é o ômega, que é essa que está representada aí para vocês. Vetor V é o produto vetorial do vetor ômega pelo vetor R. Não há necessidade de dominar essa notação, mas para aqueles que estão acostumados vale a pena lembrar. E vamos apresentar agora, nessa figura, o vetor força centrípeta. Tá? Está aí ele apontando para o centro, conforme indicado, e a rotação ficará assim. Então veja, sempre a força perpendicular à velocidade apontando para o centro, essa é a força centrípeta, que justifica a alteração da direção da velocidade e comprova que temos aí um movimento acelerado. E veja que o disco está em repouso em relação ao referencial girante. Portanto, os pontos do referencial girante, exceto aqueles que estão exatamente sobre o eixo de rotação, todos os outros estão efetuando movimento circular uniforme e, portanto, têm aceleração centrípeta. E como é que fica a visão desse experimento do ponto de vista do referencial girante? Então vamos ver agora com a câmera fixa no referencial girante. A gominha está tracionada, mas o objeto está em repouso, salvo a trepidação resultante da imperfeição do mecanismo de rotação desse referencial. Mas veja, então, para ele há uma força realmente detectável, que é a força da gominha sobre o disco, mas ele está em repouso, salvo a trepidação mencionada. Do ponto de vista do referencial girante, aquele disco representado por esse ponto aqui, aquele disco está em repouso. No entanto, ele vê o disco ser atuado por uma gominha que está esticada. Portanto, ele vê a seguinte força. Ora, mas isso fere a primeira lei de Newton, porque esse objeto para ele está em repouso.
Qual que é o conserto, então, que ele vai fazer? Ora, ele vai imaginar que existe uma força oposta à centrípeta, portanto, atuando exatamente para fora, e essa força tem que entrar exatamente para anular essa força centrípeta. Então, ele vai enxergar a existência dessa força, que eu estou representando aqui, tá? Ele vai enxergar a existência dessa força para salvar o uso da primeira lei de Newton no referencial dele. Essa força, por oposição à centrípeta, será chamada de centrífuga para fora do centro. Né? Centrípeta é dirigida para o centro, centrífuga que se afasta, que foge do centro. A expressão para essa aceleração centrífuga ela foi descoberta pelo grande cientista Christian Huygens. Normalmente você conhece como Huygens, que é a maneira como se escreve o nome, mas a pronúncia correta é Huygens. Portanto, esse nosso grande cientista descobriu que a expressão para essa aceleração era v ao quadrado sobre r. V é a velocidade do objeto que está girando, né, sobre o raio dessa trajetória circular. Portanto, o termo que vai ser acrescentado à segunda lei de Newton, né, para corrigi-la, será este aqui, menos mv ao quadrado sobre r, só que não é essa a maneira como normalmente nós costumamos representar. Como você viu da definição de velocidade angular, para essa situação de rotação, como mostrado no vídeo, eu posso escrever que v é igual a ômega-r, portanto, aquela aceleração poderá ser escrita como v ao quadrado, portanto, ômega-r ao quadrado sobre r, e isso vai resultar na expressão ômega ao quadrado vezes r, que é a expressão que é mais conhecida para fazer a adequação da segunda lei de Newton. Portanto, o que nós fazemos normalmente é escrever aqui menos m ômega 2r, depois será mostrada uma expressão um pouco mais técnica, mas apenas para um conhecimento básico, é o que nos interessa, lembrando que essa aceleração é a aceleração vista pelo referencial girante, pelo referencial que está em rotação. Nesse experimento nosso, essa aceleração é zero, o que foi mostrado porque o objeto está em repouso para o referencial girante. Vamos voltar ao nosso experimento e vamos ver agora o professor soltar a gominha. Tá? Então nós estamos no referencial fixo da Terra, vamos ver o que acontece quando ele solta a gominha. Vejam só, qual que é a previsão que você faria? Quando ele soltar a gominha, o somatório das forças sobre esse corpo será zero. E nós estamos observando do ponto de vista do referencial inercial. Aí ele vai soltar a gominha, tá? Observem só, é uma linha reta. Fica o desafio para você traçar essa linha e acompanhar esse traçado na própria imagem. Do ponto de vista do referencial girante, o objeto está em repouso e ele vai soltar a gominha. Lembre-se que, para explicar a situação desse objeto, está sendo imaginada a existência de uma força centrífuga, oposta àquela feita pela gominha. A da gominha está mostrada aí no vídeo, a força que se opõe a ela vai ser voltada para o sentido oposto. Vejamos. E aí, ao soltar a gominha, vejam só, agora, olha o que aconteceu. Ela começa a se movimentar no sentido da centrífuga e logo depois vai para a direita. Essa força que explica esse deslocamento, esse desvio para a direita da trajetória do corpo, é conhecida como força de Coriolis, em homenagem ao francês Gaspard Gustave de Coriolis, que foi a primeira pessoa, um engenheiro, que percebeu a existência desse efeito num referencial em rotação. Apresentando de uma forma mais técnica o que nós mostramos até aqui, vamos recordar que esta equação que nós estamos mostrando, a segunda lei de Newton, resultante das forças igual a massa vezes aceleração do objeto P, uma partícula P, ela vale para um referencial inercial. Ou seja, essa aceleração é aquela que é vista do ponto de vista de um referencial inercial. Toda a dúvida surge quando a gente passa para um referencial não inercial, acelerado, no caso, um referencial em rotação.
Então aqui eu coloquei P em relação a M, onde M seria o referencial girante. Neste caso, nós sabemos que não se aplica, essa equação não é verdadeira, e aí a pergunta é, como corrigir isso? Como adequar essa equação para o referencial girante? A resposta é o que nós vimos até aqui. São dois termos a serem acrescentados às forças reais, as forças que realmente atuam na partícula. Esses termos são a força centrífuga e a força de Coriolis. Quanto à força centrífuga, recordando a figura que nós já vimos, a sua direção é a da linha que liga a partícula ao eixo de rotação perpendicularmente ao eixo. O sentido é para fora, como já indicado pelo próprio nome, que a intensidade é m ômega ao quadrado r, onde r é o raio da trajetória da partícula e ômega é a velocidade angular de rotação do referencial girante, naturalmente em relação ao referencial inercial. Quanto à força de Coriolis, primeiro é preciso separar a velocidade com que o objeto é visto no referencial girante em duas componentes. Uma componente paralela ao eixo e uma componente perpendicular ao eixo. Bem, logo veremos por quê. Mas o que vem a ser essa história de componentes da velocidade, uma paralela e outra perpendicular ao eixo de rotação do referencial girante? Este ponto representa o objeto cujo movimento estamos analisando. Este vetor representa a velocidade angular do referencial girante. O plano mostrado é o plano que contém a partícula estudada e é perpendicular ao eixo de rotação do referencial girante. Vamos considerar a possibilidade de o movimento da partícula estar ocorrendo neste plano, próprio plano que contém a partícula e é perpendicular ao eixo de rotação do referencial girante. Ou seja, este vetor, velocidade da partícula, do ponto de vista do referencial girante, se ele está contido neste plano, ele é perpendicular ao eixo de rotação. Teorema da geometria espacial. Dado um plano perpendicular a uma reta, qualquer reta contida neste plano é perpendicular a este eixo. Portanto, esta velocidade já é perpendicular ao eixo e ela será levada em conta integralmente no cálculo da força de Coriolis, como vamos mostrar logo a seguir. Uma pequena movimentação para vocês verem, confirmarem a posição do vetor velocidade, confinado ao plano. Agora, o caso mais geral de uma velocidade que não está confinada a esse plano. Veja. Neste caso, eu preciso considerar as componentes mencionadas. Vou fazer a projeção do vetor velocidade neste plano. A interseção está mostrada aí. Aí está a componente da velocidade que é perpendicular ao eixo de rotação. Uma semirreta paralela ao eixo de rotação para auxiliar o entendimento da projeção do vetor. Esta linha traçada da ponta do vetor até a semirreta, perpendicular aqui a semirreta. A interseção é mostrada aí. Aqui está a componente da velocidade que é paralela ao eixo de rotação. Em resumo, esta é a velocidade da partícula do ponto de vista do referencial girante. Aqui nós temos a componente que é perpendicular ao eixo. E aqui a componente da velocidade que é paralela ao eixo. Para o cálculo da força de Coriolis, só vai entrar esta componente que é perpendicular ao eixo. Essa componente paralela não entra. Claro que se a velocidade do objeto só tiver essa componente, ou seja, for paralela ao eixo de rotação do referencial, a componente perpendicular dessa velocidade será considerada zero e não haverá força de Coriolis a ser considerada sobre a partícula, tudo conforme a expressão matemática que eu vou mostrar logo a seguir. Então essa é a situação, como vocês viram, que explica as componentes da velocidade que são consideradas para o cálculo da força de Coriolis. A direção da força de Coriolis vai ser simultaneamente perpendicular tanto ao vetor ômega quanto à velocidade com que a partícula é vista no referencial girante, portanto perpendicular ao plano determinado pelos dois. Para determinar o sentido, você deve olhar para o movimento do lado do eixo em que a rotação do referencial é anti-horária. Aí você verá a força de Coriolis atuando à direita da trajetória, ou seja, à direita
da velocidade, da forma como ela é vista no referencial girante. E a intensidade dessa força de Coriolis é dada por essa expressão 2 vezes m vezes ômega vezes a componente perpendicular da velocidade. Que fique claro o seguinte: para que ocorra a ação da força centrífuga, basta que o objeto não esteja sobre o eixo de rotação. Se ele estiver sobre o eixo de rotação, o valor de R nessa expressão da força centrífuga é zero. Portanto, não haverá força centrífuga. Em qualquer outra situação em que ele esteja fora do eixo de rotação, ocorrerá essa força centrífuga, independente de o corpo estar em movimento ou não, do ponto de vista do referencial girante. Quanto à força de Coriolis, que fique claro também que a condição para que ela ocorra é que a velocidade tenha uma componente perpendicular ao eixo de rotação, não nula. Se houver apenas uma componente paralela, não ocorrerá a ação da força de Coriolis. Aqui eu mostro para vocês a expressão matemática mais completa desses termos, centrífugo e de Coriolis. Quando se tem o domínio completo dessa notação, todas essas informações que estão listadas aqui são extraídas como consequências da aplicação das operações matemáticas com todas as suas propriedades. Aqui está uma mesa em rotação e nela estão colocados alguns pendentes, como vocês estão vendo aqui. Imagine que seja uma estrutura rígida e aqui um cordão. Tá? Uma estrutura rígida até aqui, em seguida um cordão. Como esse referencial é girante, esses objetos que estão em repouso vão experimentar uma força centrífuga. Então você veja que este aqui está em cima do eixo de rotação, então a distância dele ao eixo de rotação é zero, a força centrífuga é zero, praticamente zero. Já este aqui está a uma distância um pouco maior, lembra que é ômega ao quadrado vezes R, então proporcional a R. Aqui ele está um pouco afastado da linha vertical, configurando já a ação da força centrífuga. Este mais afastado, força centrífuga maior, ângulo maior e assim por diante. Vamos fazer uma breve análise da situação desse objeto nesse referencial girante. Ao lado, colocamos uma representação das forças que agem sobre um desses objetos, por exemplo, este aqui. Tá? Então ele está reproduzido aqui. Aqui seria a estrutura rígida, aqui o cordão, aqui o objeto de massa M. Então sobre ele agem com certeza a força peso e a tração da corda que o une à estrutura rígida aqui. Do ponto de vista do referencial móvel, haverá também uma força centrífuga, representada por essa seta, de valor m ômega ao quadrado r. Vamos ver como fica a resolução dessa situação, a análise dessa situação no referencial inercial. Ora, no referencial inercial, esse objeto está efetuando um movimento circular uniforme. Quando essa mesa gira, cada uma dessas estruturas efetua um movimento circular uniforme com velocidade angular ômega. Portanto, cada um deles está sujeito à aceleração centrípeta. As forças tração e peso estão representadas nesse esquema, onde eu tracei também os eixos x e y, seguindo a orientação da análise de forças que já tinha sido mostrada anteriormente aqui, e lembrando que, do ponto de vista do referencial inercial, referencial terrestre fixo, as forças são apenas T e mg. As projeções foram feitas sobre os eixos x e y, aí representadas as componentes Tx e Ty, que vão substituir a força T nas nossas equações. O somatório em Fx será a massa vezes a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta está dirigida para o centro do movimento. Nesta figura aqui, fica claro que o centro do movimento está aqui e a aceleração, portanto, está dirigida nessa direção. Daí eu colocá-la como a aceleração na direção do eixo x. O resultado é este: a componente x é t seno alfa e a aceleração centrípeta nós vamos utilizar a expressão ômega ao quadrado r para representá-la. Da mesma forma, na direção vertical, que estamos chamando de y, o somatório das forças é zero, porque não há qualquer deslocamento, qualquer movimento nessa direção. O resultado é este, t cosseno alfa,
menos mg, a força mg, né, está colocada aqui embaixo, igual a zero, obedecendo à equação, e o resultado é T cosseno alfa igual a mg. Nós podemos, por exemplo, dividir a equação 1 pela equação 2, e o resultado será que a tangente de alfa é igual ao quadrado de ômega vezes r sobre g, mostrando então, ó, quanto maior a velocidade angular, então quanto maior a velocidade de rotação, maior será o ângulo que o fio forma com a vertical. E além do mais, também, como a tangente de alfa é proporcional a r, fica claro também que quanto mais distante do eixo de rotação, maior será a tangente de alfa, portanto maior o ângulo que o fio formará com a vertical. Podemos, por exemplo, fazer a soma do quadrado da primeira expressão com o quadrado da segunda expressão. E aí você tem o resultado, né, claramente relacionando a tração com uma grandeza importante, que é a velocidade angular, né, de rotação do referencial, e aqui a distância do objeto até o eixo de rotação. Por outro lado, no referencial em rotação, nós temos uma situação de repouso desse objeto. Ele está parado em relação ao referencial girante. Então, nós podemos reduzi-lo a um problema de equilíbrio, como já foi mostrado no primeiro vídeo. Só que agora, então, nós temos que acrescentar a força centrífuga, que está colocada em verde aqui. E, como ali é repouso, temos equilíbrio. No primeiro vídeo eu mostrei que, no caso de você ter três forças, isso significa que você vai desenhar os três vetores formando um triângulo fechado, somatório das forças igual a zero, as três forças somadas, origem de uma desenhada a partir da extremidade da outra, nas suas representações vetoriais, o resultado é um triângulo. Isso pode ser visto no nosso primeiro vídeo, o instante em que isso é mostrado lá está indicado na tela. O resultado é esse, já com a força centrífuga substituída pela sua expressão matemática, m vezes ômega ao quadrado r. E agora, se aplicarmos a esse triângulo a expressão de que a tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente e utilizarmos também o teorema de Pitágoras, chegaremos exatamente às duas expressões já mostradas anteriormente, mas de uma maneira geométrica, ressaltando agora o fato de que o problema que era dinâmico se transformou num problema de equilíbrio, uma vez feita a opção pela análise a partir do referencial em rotação, que é um referencial não inercial. Bem, acontece que a Terra é um objeto que gira em torno de um eixo que passa pelos polos norte e sul. Na verdade, os polos norte e sul são definidos exatamente como sendo os pontos da Terra pelos quais passa o eixo de rotação desse planeta. Portanto, a Terra não é um referencial inercial porque é um objeto que gira, claramente. Entretanto, a velocidade angular, que é o grande parâmetro físico que caracteriza a rotação dos referenciais girantes, para o caso da Terra é muito pequena, né? A definição dessa velocidade angular, você pode pensar o seguinte, a gente pode definir velocidade como distância sobre tempo. Então a velocidade angular vai ser o ângulo girado sobre tempo. Se você pensar num ângulo completo, tempo para dar uma volta, que a gente chama de período, a expressão então seria o ângulo que se faz em uma volta completa dividido pelo período, que é o tempo para se completar uma volta. Esse ângulo pode ser medido em graus, por exemplo, 360 graus, mas a matemática e a física optam por uma medida mais técnica, que é o radiano, e uma volta completa corresponde a 2π radianos. Por isso, a expressão mais comum para a velocidade angular é 2π sobre t, e o valor é expresso em radianos por segundo. Uma sugestão que eu tenho para você é que você calcule a velocidade angular da mesa girante, do referencial girante, que está no vídeo Frames of Reference. Você tem o link dele na descrição deste vídeo. No instante aproximadamente 18 segundos, ele mostra a rotação. É um dos experimentos que eu mostrei neste vídeo. E lá você pode determinar o período de rotação daquele referencial pela marcação de tempo do próprio vídeo,
ou usando o seu próprio cronômetro, e aí você vai encontrar um período, eu não vou dizer quanto é, fica a sugestão, e o resultado final é que você vai concluir que a velocidade angular daquele sistema é aproximadamente 0,79 radianos por segundo. E aí você pode comparar com o resultado da velocidade angular da Terra, que é muito, muito, muito menor do que este. No caso da Terra, se você fizer este cálculo, o valor é muito pequeno, é esse que eu estou mostrando na tela, e por essa razão, para os fenômenos do nosso cotidiano, você não leva em conta a rotação terrestre, exatamente porque a força centrífuga que daí decorre é muito pequena, e veja que se o objeto se mover na Terra com uma velocidade que não seja paralela ao eixo de rotação terrestre, ele também sofrerá a ação da força de Coriolis, que de um modo geral também é bastante pequena, salvo algumas situações mais específicas que envolvam deslocamentos em grandes distâncias no planeta, que envolvam deslocamentos que durem bastante tempo, muitas horas, muitos dias. Aí, nesse caso, o efeito da força de Coriolis não pode ser desprezado. Vejam que tudo isso que eu estou dizendo vale para um referencial em rotação com velocidade angular constante. Se a velocidade angular do referencial ainda variar, haverá mais um termo que vai complicar bastante a situação, que não será mencionado neste vídeo, pelo nosso compromisso de tratar do assunto de forma que seja compreensível a um nível de ensino médio. Com tudo isso, fica claro para vocês que a Terra não é um referencial inercial, é um objeto que gira em relação a um referencial que nós vamos fixar em relação às estrelas mais distantes, e os efeitos, embora sejam pequenos, podem ser mensurados, podem ser observados. Os efeitos estudados estão levando em conta a rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. A Terra também descreve uma órbita em torno do Sol e também há uma aceleração do referencial Terra associado a esse movimento em relação ao Sol. Mas os efeitos desta rotação em torno do Sol são ainda muito menores do que os efeitos da rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, que já são pequenos. Por isso, geralmente, são desprezados os efeitos da rotação da Terra em torno do Sol. Vamos analisar agora, brevemente, o efeito provocado pela força centrífuga associada à rotação do referencial Terra. Aí está a representação da Terra com um ponto no equador, B, e outro um pouco acima, C. Um outro ponto foi colocado aí, D. Estão no mesmo meridiano, a mesma linha que corre de norte a sul. Aí representei os paralelos, segundo os quais esses pontos vão girar quando a Terra faz o seu movimento de rotação. Ali também está um ponto no hemisfério sul, também o paralelo associado a ele. Em seguida, tracei o segmento que vai de cada um desses pontos até o eixo, cortando perpendicularmente. Cada uma dessas linhas é o raio da trajetória que o corpo perfaz. Os períodos são os mesmos, portanto, a velocidade angular é a mesma. Já a velocidade linear é maior para quem está no equador e vai diminuindo à medida que você se aproxima dos polos. As linhas que apareceram agora constituem o raio da Terra traçado a partir de cada um dos pontos em destaque. Especificamente para o ponto C, destaquei o triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o raio da Terra, o cateto superior é o raio da trajetória e o cateto vertical é a projeção do raio da Terra sobre o eixo de rotação. Agora vamos ver o plano equatorial, o plano que contém o Equador e o centro da Terra, e o ângulo mostrado é a latitude do ponto C, essencial para entendermos como interpretar a força centrífuga na rotação. Feita a rotação, fazendo a projeção no plano que contém o eixo de rotação e o ponto C, a força de atração gravitacional dirigida para o centro da Terra e a força centrífuga, todas atuando sobre C, dirigida para fora, a força centrífuga dirigida para fora da trajetória. Portanto, a pessoa que está no ponto C, além de sentir a força de atração gravitacional, sente a força centrífuga e, por exemplo, numa balança, o que ela vai ler é a força de atração gravitacional menos a componente da força centrífuga na direção daquela linha radial. No equador, a representação da força gravitacional, também da força centrífuga, é onde a força centrífuga é maior é o raio da trajetória aí, e no equador a força centrífuga corresponde a 0,3% da atração gravitacional. Esse valor da força centrífuga
vai caindo com o aumento da latitude, tanto porque o raio da trajetória vai ser o raio da Terra vezes o cosseno do ângulo que representa a latitude, quanto que você também vai levar em conta a projeção da centrífuga na linha radial, que também vai ser multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, como a força centrífuga é cerca de 0,3% da atração gravitacional no Equador, os efeitos que ela produz são pequenos, por isso é que nós dificilmente observamos tais efeitos no nosso dia a dia. Quando a gente faz medidas muito precisas, muito cuidadosas, nós vamos verificar que o peso de um objeto em um dos polos, seja polo norte ou polo sul, é cerca de 0,5% menor do que o peso do mesmo objeto no Equador. Desses 0,5%, 0,3% se devem à força centrífuga, que é máxima no Equador, m vezes ômega ao quadrado vezes o raio da Terra, e é zero nos polos. Os 0,2% restantes se devem ao achatamento da Terra nos polos. Por causa desse achatamento, o raio da Terra é menor nos polos do que no Equador. No polo, o objeto está mais próximo do centro da Terra do que quando ele está no Equador. Por isso, se a distância é menor, a atração gravitacional da Terra sobre o objeto é maior. Isso dá uma pequena diferença, 0,2% a mais no peso do objeto quando ele está nos polos. O que é que realmente poderia nos convencer de que a Terra está girando em torno do seu eixo? É fato de que vemos o Sol nascer e se pôr dia a dia, e à noite vemos o movimento de rotação das estrelas em torno do polo celeste local. No caso do hemisfério sul, vemos as estrelas girando no sentido horário em torno de um ponto no céu que denominamos polo celeste sul. Por outro lado, todo movimento é relativo, o que nos dá uma segurança para afirmar que a Terra está girando e as estrelas configuram um referencial em repouso, pelo menos aproximadamente. Há um experimento que pode nos dar essa confiança. Aqui temos um pêndulo, uma massa presa por um fio a um suporte no teto. Quando esse pêndulo é posto para oscilar, a única força que age sobre ele é a força-peso e, naturalmente, a resistência do ar, que é sempre oposta ao movimento. A força-peso é vertical. Não há nenhuma força lateral. Portanto, esse movimento vai se dar em um plano que vocês veem aqui claramente determinado. Eu posso, por exemplo, colocá-lo para oscilar nessa direção e o plano fica, mais uma vez, bem caracterizado para vocês. E não há nenhuma força atuando lateralmente. E não há nenhuma força atuando que tenha uma componente perpendicular a esse plano. Então, o que se espera é que esse plano seja mantido durante todo o movimento. Pois bem, um físico francês, Foucault, teve a ideia de fazer o experimento com um pêndulo muito comprido, mais de 60 metros, isso para que a oscilação dele fosse bastante lenta e com isso o atrito demorasse a roubar energia desse movimento e ele pudesse observá-lo ao longo de várias horas. Vamos ver qual que era a ideia dele. Imagine que esse pêndulo seja colocado num dos polos, polo norte ou polo sul. A ideia de Foucault era que, se o plano se mantiver invariável em relação ao referencial das estrelas, ele vai girar em relação ao referencial da Terra. E nós vamos poder observar essa rotação se pudermos observar esse movimento ao longo de várias horas. Ele não poderia fazer esse experimento num dos polos, fez na França, mas a ideia básica pode ser compreendida com essa colocação do pêndulo num dos polos. Então, este pêndulo que vocês estão vendo aí consiste numa representação desse experimento, considerando aí uma mesa girante. Então, a mesa está girando no sentido em que a seta aponta, e uma câmera presa no referencial dessa mesa mostra o plano do pêndulo oscilando. Essa rotação é rápida, então a gente não vai percebê-la lentamente. Por outro lado, uma câmera colocada fora da mesa girante
No experimento é no referencial da Terra, mas a ideia é mostrar o que seria se fosse o referencial das estrelas. Mostraria o plano fixo e a Terra girando, a mesa girando, portanto a Terra girando. Então, o que se espera no experimento do pêndulo de Foucault é justamente que vejamos uma rotação do plano de oscilação do pêndulo. E é isso que realmente ocorre. Nessa cena é mostrado o pêndulo no início do experimento. No caso, ele foi feito em Toronto, então é uma latitude norte, vai ter uma rotação mais lenta do que se estivesse no Polo Norte ou no Polo Sul, mas é possível, inclusive, fazer a conta de quanto é o valor dessa velocidade de rotação do plano, e os experimentos feitos coincidem com a previsão teórica. A previsão teórica se baseia no uso da ação da força de Coriolis sobre esse pêndulo, e o cálculo leva a uma expressão para a velocidade angular de rotação desse pêndulo. Inicialmente, o pêndulo oscila nessa direção. O vídeo mostra o início do experimento, quando o pêndulo é liberado. Ele vai marcando a sua trajetória por um pozinho branco que ele deixa cair à medida que oscila, e cerca de meia hora depois é mostrado novamente o mesmo pêndulo, e aí claramente se percebe que houve uma rotação no plano de oscilação do pêndulo. Esse experimento nos dá uma confirmação bastante segura de que o referencial da Terra realmente é um referencial girante, e o referencial que usa as estrelas mais distantes como objetos rígidos para caracterizar as medidas de posição é mais confiável como referencial inercial do que a Terra. Bem, nós empreendemos uma bela viagem em 2 vídeos falando sobre os referenciais inerciais e não inerciais. Um brevíssimo resumo: um referencial inercial é um referencial onde a lei da inércia é válida. Todos os referenciais que se movem em linha reta com velocidade constante em relação a um referencial inercial também são inerciais. Normalmente, consideramos a Terra como um referencial inercial, mas isso é uma aproximação. Ela tem uma pequena aceleração em relação às estrelas distantes. O referencial das estrelas distantes é o melhor que conseguimos quando precisamos realmente de um referencial que possamos considerar fixo. É utilizado, por exemplo, para o estudo da dinâmica dos corpos do sistema solar. Um referencial acelerado não é um referencial inercial. Quando estamos em um referencial não inercial, precisamos introduzir forças fictícias, termos fictícios ou termos inerciais, para que a lei da inércia e as demais leis da física possam ser utilizadas. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, façam perguntas, se for o caso. E claro, não se esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo, fazer sua inscrição e, detalhe importantíssimo, clicar no sininho para notificação para que você saiba quando outros vídeos deste canal forem lançados. Foi um grande prazer tratar desse tema da física com vocês e espero revê-los brevemente em outro vídeo. Grande abraço! E não se esqueça, neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho.